Graça e paz, amém, meus irmãos? Olha mais um dia aqui, querendo agradecer a Deus que você está no devocional com Cristo, né? Então nós vamos, este dia de hoje, aprender com Cristo. E o que é que Ele nos ensina acerca das suas revelações da sua palavra? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, diz a seguinte orientação: Jesus ensinando aos seus discípulos, né? Examinai as Escrituras e vos cuidar de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Observe claramente que Jesus estava dando essa orientação, não tinha ainda o Novo Testamento. Então Jesus, consequentemente, estava levando os judeus da época as revelações de Moisés e os 39 livros da Antiga Aliança, né? Quando você vai ler as Escrituras, você vai ouvir muito sobre a aparição de Jesus na Antiga Aliança. E qual era a aparição? Jesus aparecia tanto em inspiração de anjo, como inspirações também de símbolos, né? Como você vai encontrar muitos símbolos, né? Por exemplo, Moisés, em Êxodo 17, quando estava saindo do Êxodo, o povo pediu água, e a Bíblia diz que aquela rocha era Cristo. E Deus verteu água daquela rocha e mandou Moisés falar. E Moisés falou e Deus verteu água daquela rocha. Você vai encontrar a coluna de fogo, que ali vinha, junto com o Senhor, o anjo que ia à frente ali, representa também a mesma inspiração de Cristo, porque Ele é quem protege o seu povo, a sua igreja. Nós chamamos isso de cristofania, né? Toda vez que Cristo aparece na Antiga Aliança, chamamos de cristofania. Quando é o Deus presente, como foi com Moisés, ou como foi tanto com Moisés no Monte Sinai, como também com Abraão, quando ele chamou Abraão e veio até Abraão, ali chama também teofania, que representa a presença do próprio Deus diante dos seus servos, né? Então, veja bem que Cristo ele está dizendo, examine essas revelações. Você vai para Isaías, o livro 700 anos, escrito antes de Cristo, você vai encontrar lá tanto em Isaías 7,14, o nascimento do Messias, né, como você vai encontrar em Isaías 53, do 1 até o 13 ali, a situação de Cristo, por quanto ia sofrer pelo seu povo, né? Então, veja claramente que eram estas visões que Cristo estava dando. E que nós hoje temos acesso a revelações que até então os judeus da Antiga Aliança não tinham. E hoje nós estamos tendo. Isso é muito importante. Então, quando você vai estudar sempre as Escrituras, é bom que você entenda a fonte de todas elas. Qual é a fonte? Você vai encontrar esta fonte é Cristo. E a inspiração tanto está no início da Antiga Aliança, que é Gênesis, como está no início da Nova Aliança, que é Mateus 1 ali. Então você vai lendo todo o livro de Mateus ali, que você vai ter uma compreensão ampla dessa nova aliança, desse Messias que veio para salvar a humanidade. Quando você vai para o Velho, você vai ler Gênesis, porque Gênesis dá inspiração de toda, então, para você compreender toda a Antiga Aliança. Então, quando você tem essas orientações, é muito importante, principalmente para você que quer conhecer as bases das Escrituras, porque é fundamental o conhecimento das Escrituras. O meu povo tem sido destruído porque falta conhecimento. Ele usando o profeta Oséias, né? Então, temos que cada dia ter esta visão. Então, Jesus orientando isso, examinar, né?
não só leia, mas examine. Procure ser instruído por a visão espiritual do Senhor. Cada vez que você vai meditando, você vai entrando na história, você vai buscando, então você começa a receber de Deus as visões que você precisa ter para cada situação que você está passando. Né? Por quê? Porque Cristo, ele é esse que se revela através das Escrituras. Lembre que os autores foi apenas inspirado por Deus para escrever as Escrituras. Lembre que a Escritura foi escrita por 40 autores, né? Entre eles, quais são maiores? Né? Moisés, da Antiga Aliança, que escreveu o Torá, que vai de Gênesis até Deuteronômio, e Jesus, que é a manifestação do Verbo que se fez carne, que é a partir do livro do Novo Testamento, que é Mateus. Então, os outros são inspirações de Deus, mas eles são a continuação dessas revelações que foi dado tanto a Moisés, que é o primeiro libertador, quanto a Cristo, que é a plenitude, tanto dos gentios como dos judeus, que é a visão, a revelação que nós tanto precisávamos para entender toda a Escritura e toda a voz do Senhor. E assim os judeus também, eles não entenderam porque não quiseram examinar as Escrituras, endureceram o coração. Mas já é um outro ensino, né? Vamos ficar com o que Deus está nos orientando. Então, qual é o conselho que eu lhe dou? Leia bastante as Escrituras. Se você for lá para os livros da Antiga Aliança, eu lhe aconselho sempre muito mais para Deuteronômio, onde está o ensino tanto para judeu como para grego, porque ali tem a orientação dos 10 mandamentos, tem a orientação como Deus puniria o seu povo por não obedecer a palavra, e na nova aliança você tem agora as cartas, os livros, né, as epístolas, né, e todas elas são essas revelações, bem clara, do que Cristo se manifestava na Antiga Aliança. Lá ele se revelava como Cristofania. Aqui agora você encontra o Cristo encarnado, né? Onde nós temos a expressão Jesus Cristo homem. Né? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Ali. Então, que Deus nos ajude, nos guarde. Então, meu irmão, fique esse recado ao seu coração. Tenha sempre amor pelas Escrituras. E sempre Jesus vai se revelar ao seu coração. Que Deus abençoe. Fica na paz, meu irmão, até a próxima. Querendo Deus. Então, é o que eu deixo no seu coração. Nesta visão do Senhor.